falar de preposição. Bem, em morfologia, você já escuta falar um pouquinho de preposição, por quê? Preposição é classe gramatical. Você está estudando comigo as classes gramaticais. Então, você está estudando preposição, que é uma classe, né? Conjunção, advérbio, preposição, tudo isso é classe gramatical. Daqui a pouquinho, você vai entrar comigo no módulo de sintaxe, em que você vai estudar as funções sintáticas, que são as funções dessas classes, as funções que essas classes desempenham na frase. Então, preposição, ela é um assunto que vai ser estudado agora, mas que vai voltar ainda mais forte em regência. Onde é que pega mesmo esse assunto, preposição? Pega lá em regência, porque em regência você vai ter aqueles verbos que pedem preposição e que você tem que saber para fazer uma boa prova. Entretanto, existem questões de preposição que não avaliam só esse assunto sob o ponto de vista da regência. Existem questões que buscam o valor semântico da preposição, que você já viu comigo lá na teoria. Saber o valor semântico da preposição é dizer se ela traz ideia de causa, consequência, companhia, posse, né? Se eu digo assim, casa de Maria é posse. Vamos lá, copo de vidro é matéria. Namorar para casar é finalidade. A preposição, ela pode ter N valores semânticos. Aliás, muito mais valores semânticos do que uma conjunção. Conjunção tem até menos, tá? Preposição é uma loucura, a infinidade de valores semânticos que uma preposição pode ter. Lá na teoria, eu te dei uma dica matadora, que é para você identificar o valor semântico da preposição, para você não perder a coordenação motora na questão. Sempre que a banca perguntar o sentido que a preposição tem, olhe sempre para o que vem depois da preposição. A preposição, ela terá o valor semântico do que vier depois dela. Essa é uma dica que serve para conjunção e serve para preposição. Eu trouxe para você uma bateria de questões de preposição que trabalham a regência, um pouquinho de regência, que é assunto que vai ser explorado depois, de maneira mais aprofundada, e que trabalham também o valor semântico dela. Vambora, vamos em frente, vamos lá. CESP, concurso para auditor do Estado, altíssimo nível essa prova. Aqui, a banca faz o seguinte: a população de baixa e média renda, pela melhora do seu poder aquisitivo. A preposição por em pela introduz ideia de... Vamos lá. Sempre vale a pena ir ao contexto. Quando você vai ao contexto, ele estava dizendo assim, todos ganham. A população de baixa e média renda, pela melhora no seu poder aquisitivo. Ora, esse pela, que é resultado da contração da preposição por mais o artigo a, tem uma preposição que equivale a por causa de. Esse pela traz valor de causa. É como se eu dissesse, por causa da melhora no seu poder aquisitivo. Resposta letra A. Aliás, há aqui uma relação de causa e efeito, né? O fato de melhorar o poder aquisitivo é causa para todos ganharem, que é o efeito. Essa preposição está antecedendo a causa, ela tem valor semântico de causa. Linda. Resposta letra A. Próxima. Aqui, a banca diz o seguinte: com relação ao uso da combinação ao na frase. Então, é para olhar para essa frase. A banca traz uma frase que tem a combinação ao. Como assim combinação ao? O que a banca está dizendo é que há uma combinação esse ao é combinação da preposição a mais o artigo o. A banca quer que você analise as assertivas e que depois marque a correta. Já te dei até a resposta.
A correta é... Bom, a banca quer saber se o A é obrigatório ou se ele é facultativo. Ora, é o que eu te disse, regência. Esse A veio em função de um verbo que exigiu a presença dele. Quem agrega, agrega A. Ora, é regência. Esse verbo é transitivo indireto, pede a preposição A. Por isso, o uso dessa preposição é obrigatório. Resposta letra A. Você vai arrasar, você vai dizer assim, é obrigatório porque é resultante da regência do verbo. Porque o verbo exige preposição A nessa frase. Quem agrega, agrega A. Tranquilo? Vamos mais. Estamos aqui treinando com todas as bancas do Brasil esse assunto preposição. Aqui, a banca diz o seguinte... Recentemente estive cuidando do meu pai e tal. Aí veio um A com acento. É correto afirmar que... Bom, esse A veio com acento por quê? De um lado, eu tenho um verbo que pede preposição. Quem se submete a. Do outro, eu tenho um A artigo de implantação. Resposta, letra B. A letra B é aquela que explica direitinho o que aconteceu aqui. É composto por um artigo e por uma preposição que introduz um complemento verbal. Adriana, como assim complemento verbal? Porque esse verbo pediu preposição A. É um verbo que pede. Então, o que vem depois é complemento verbal. A letra A diz que são duas preposições. A letra C diz que são dois artigos. A letra D começou bem, mas terminou mal, porque diz que é um complemento nominal. Não era complemento nominal, era complemento de verbo. E a letra E peca quando diz que o artigo é indefinido. E não é agudo, é grave. Possui acento grave, indicativo de crase entre preposição e artigo definido. Tudo bem? Próxima. Aqui, vamos curtir essa questão, é bem bonitinha. A banca quer que você marque as corretas. Tá. 1. De amplo domínio público é circunstância adverbial de lugar. Você tem treinado isso comigo no módulo. Você tem treinado neste módulo. Para ser circunstância adverbial, teria que se referir a verbo, adjetivo ou outro advérbio. Entretanto, não é isso que ocorre. De amplo domínio público não se refere a verbo. Se refere a refrão. É um refrão de amplo domínio público. É um refrão que todo mundo decorou. Ora, se essa expressão se refere a substantivo, então não é circunstância adverbial, não é locução adverbial, é locução adjetiva. Linda essa assertiva 1, linda, para você não esquecer a diferença entre uma locução adjetiva e uma locução adverbial. 2, a preposição para é uma preposição com valor semântico de finalidade. Ora, esse para não tem esse sentido de finalidade a fim de, porque ele diz uma pista interessante a fim de haver a compreensão do critério objetivo com a finalidade de... Sim, esse para tem valor de finalidade. A assertiva 2 está certa. 3, esse que é uma conjunção integrante? Não. Esse que não inicia oração que equivale a isso. Esse que está retomando critério. Critério, o qual é só substituir o que por o qual. E você vai ver que esse que é
um pronome relativo. A assertiva 3 está errada. E a assertiva 4 pergunta se público e objetivo concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Vamos lá. O público está no masculino singular, concordando com o domínio. Sim. E o objetivo está no masculino singular, concordando com o critério. Sim. A 4 também está certa. A banca quer as certas. Resposta, letra E. Próxima questão, VUNESP. Aqui, a VUNESP também, com essa questão de preposição, pega a preposição por e pergunta a circunstância que ela traz. Traz circunstância de por motivos mais econômicos, é por causa de motivos mais econômicos. Esse por tem valor causal. Curta essa relação de causa e efeito. Ó. O fato de haver esses motivos econômicos faz com que eles, os venezuelanos, fujam em massa. Esse por tem sim cheiro de causa. Está iniciando a causa. E pode ser substituído por causa de. Resposta letra E. Próxima questão, VUNESP. VUNESP adora questão com preposição. Aqui a banca faz isso, ó. Casa de Julieta, voluntários para responder e criada com o apoio do governo. Bom, para eu saber o valor da preposição, não esqueça aquele macete que eu sempre dou. Olhe para o que vem depois da preposição. Se você ficar olhando para casa, você vai marcar a letra C, lugar. Ou você vai marcar a letra E, lugar. Então, não esqueça o macete que eu dou. A preposição recebe o nome da ideia que vem depois dela. Então, não é para olhar para casa, é para olhar para Julieta. Julieta possui a casa é dela. Ou é letra A ou é letra B. Para finalidade. Então, com só pode ser companhia. Resposta letra A. Agora, posso falar uma coisa? Eu não posso deixar de comentar um pequeno deslize da VUNESP aqui. Aqui entre nós, esse com não tem valor de companhia. Esse com. Tudo bem que eu não marcaria outra porque não havia opção posse, finalidade e causa. Mas esse com aí, esse conector com, não é companhia. Com o apoio do governo é companhia do governo. Esse com aí, essa preposição com, é causal. Só que como não havia ideia de causa, beleza. Fui lá, marquei letra A. Mas aqui entre nós, hein? O apoio do governo fez com que houvesse a criação da entidade. Mas tudo bem. Não entraria nessa discussão, porque a resposta era indiscutivelmente a letra A. Mas aqui, repito, é discutível isso que a VUNESP está colocando, valor de companhia no apoio do governo. Não concordo. Vejo aí um valor de causa. Mas beleza, é que eu não posso deixar de falar. Próxima. Aqui é a Prefeitura de Penalva. Vamos lá, vamos treinar. A banca faz o seguinte. No texto, a relação estabelecida pela preposição transcrita está corretamente indicada. A banca quer a única alternativa em que o valor semântico da preposição esteja correto. Ó, lembre que para eu indicar o valor da preposição, eu olho para o que vem depois. A letra A é posse? Não. Lugar. Origem. Regressando de qualquer cidade brasileira. Por isso não é a letra A. A letra B diz que de traz ideia de assunto. Não, não é assunto, é lugar.
A letra C diz que armou o cenário para a dramatização. Armou com a finalidade de haver a dramatização. Resposta correta, letra C. E a letra D leva vantagem em tudo? Em tudo é quantidade? Não. É aquela história que eu sempre digo, olha, às vezes o aluno não sabe o que é, mas sabe que não é e aí não marca, não é mesmo? Ó, você olha para a letra D e fala, ó, em tudo, isso não é quantidade, quantidade de tudo, né? Então, assim, o que é? É assunto. Muito legal, ó. Esse em tem valor semântico de assunto. Leva vantagem em todos os âmbitos, em todos os assuntos. Então, o valor semântico é de assunto. Só que, repito, você não precisaria saber que é assunto. Bastaria saber que não é quantidade. Nesse tipo de prova, você sempre sabe, eu não sei o que é, mas sei que não é, beleza, você se salva. Não precisa saber tudo de tudo. Mas é valor semântico de assunto. Tudo bem? Vamos fazer FGV? Que linda! Vamos lá? FGV, questão de valor semântico da preposição. Aqui, a banca faz o seguinte. Entre as frases abaixo, retiradas dos textos 1 e 2, aquela em que a preposição sobre tem valor diferente. Eu trouxe essa questão porque é muito comum as bancas trabalharem os valores semânticos da preposição sobre. E eu quero que você organize isso daí. A preposição sobre, ela pode ter dois valores semânticos. Ela pode indicar assunto e ela pode indicar posição superior. Pare para pensar no uso que você faz dessa preposição. Por exemplo, o livro está sobre a mesa. Posição superior. Vamos falar sobre a nossa relação. Assunto, tá? Então, toda vez que a banca pedir, qualquer banca, as bancas adoram essa preposição, pedir o valor semântico da preposição sobre, você já sabe. Ou é assunto, ou é posição superior. Então, vamos. A banca quer aquela que tenha valor semântico diferente. Os cidadãos suíços são convocados a se pronunciar sobre. Se pronunciar a respeito de. Toda vez que você consegue substituir a preposição sobre por a respeito de, é assunto. Então, vamos lá. Você tem que achar aquela que seja diferente. Vamos ver a B. B. Os cidadãos são convidados a dar suas opiniões sobre 3 ou 4 problemas a respeito de assunto. Tudo igual. Vem. C. Esse sistema repousa sobre. Ó, você tá vendo também que eu tô sempre resumindo o que eu tô lendo? Eu resumo, eu não fico olhando só para a preposição, porque quando o texto é longo, o risco é eu me enrolar. Então, eu não fico olhando só para a preposição, eu olho para tudo. Repousa sobre o referendo. Que lindo! Repousa acima de, posição superior. Resposta letra C. Demais! Veja como há, sim, nessa construção de o sistema repousar sobre o referendo, perceba que há um valor semântico de posição superior, acima do referendo. Acima de. E as outras, ó, todas com valor semântico de assunto. A se interessar sobre assunto. E debates sobre assunto. Show!
Mais uma, essa aqui é para você curtir. Você que está chegando ao módulo de morfologia, você que já sabe tudo de morfologia, artigo, preposição, é para juntar tudo numa única questão. A banca quer que você classifique as palavras destacadas. Na prática, a decisão, esse a que se refere à decisão, decisão é substantivo, então esse a é artigo definido. Depois, entrega a Cláudio. Este a está ligando um nome a outro. Este a pode ser substituído por para. Pronto, mais um indício para eu saber de que esse a é preposição. Então, o a será preposição quando ligar dois termos e quando puder ser substituído por outra preposição. Depois, declínio das receitas. Esse das é resultante da contração da preposição de mais o artigo as, que se refere a receitas. E depois, aos quais, olha que legal, a banca só sublinhou quais. Se ela só sublinhou quais, então esse quais é pronome relativo. Agora, se ela sublinhasse tudo, aos quais, aí vamos lá, ó. Esse aos é a preposição mais os artigo. Que lindo, entendeu? A mais os, aos, preposição mais artigo. Pegou? Tudo bem? Fechou? Tá. Mas ele só queria o quais. Resposta, letra D. Questão linda para você que está finalizando o módulo de morfologia. A última, aproveite, curta a última. Valor semântico da preposição. A banca quer a única que traga ideia de finalidade. Letra A, obra do autor mineiro. Posse, o autor mineiro possui a obra. B, morreu com a seca. A seca foi a causa para a morte. A seca fez com que o gado morresse, causa. C, o momento é propício para vender imóveis. Finalidade. Resposta letra C. D, ficou em estado de choque. Modo. Ficou como estado de choque. E se dirigiram para a saída. Adriana, observei que tanto a C quanto a E tinham a preposição para. A preposição para traz sempre ideia de finalidade? Não, olha que bonitinha a questão. Porque tem gente que pensa que para vai ser sempre finalidade. Não. Na letra C foi. Na letra E não é. Não é finalidade, né? Os dois se dirigiram para a saída. Para a saída do local é finalidade de alguma coisa? Não. Esse para tem valor semântico de lugar, direção. Show, não é mesmo? Show. Siga aí com o meu curso. Vou jogar uma vinheta e você vai seguindo aí nos seus estudos. Beijo, beijo, beijo. Até mais.